professora Ana Lúcia Terra, no César. Professora, seja muito bem-vinda. Obrigada. E desde já agradecemos a sua presença aqui nessa conversa, que a gente vai ter agora. A professora Ana Lúcia é licenciada em História, mestre em História Moderna e doutorada em Ciências Documentais pela Universidade de Coimbra. Ela é professora adjunta do Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto, do Instituto Politécnico do Porto. É atual coordenadora do mestrado em Informação Empresarial e as suas áreas de investigação abrangem as políticas de informação, comportamento informacional e a organização e a gestão da informação. Já dá para ver que a gente tem muita coisa que pode ser conversada. Sim. Mas eu gostaria de começar, professora, pedindo para que você falasse um pouco sobre sua trajetória acadêmica e profissional, Como é que você saiu da licenciatura em História para a Informação Empresarial? Como foi essa caminhada? Muito bem, então, antes de mais, boa tarde. Tenho muito gosto em estar aqui consigo neste seminário de saberes arquivísticos do Projeto César. A minha trajetória é uma trajetória característica de muitas pessoas formadas em História em Portugal. Quando eu terminei a licenciatura em História, estive a dar aulas em escolas secundárias, mas a vontade de trabalhar mais diretamente com a pesquisa histórica, em arquivos, diretamente com documentos e também encontrar um vínculo profissional mais estável, fez-me ingressar num curso que existia na altura, que era o curso de especialização em Ciências Documentais, que formava os profissionais para trabalharem em arquivos históricos e em bibliotecas em Portugal. Esse curso era um curso de especialização acessível a licenciados de qualquer área científica, mas existiam muitas pessoas da área de letras, de história, de línguas, de filosofia, que optavam por esse curso, pela semelhança da área das ciências sociais, porque era também lecionado na Faculdade de Letras, mas também pela busca de outro tipo de experiência profissional. E, portanto, eu fiz o meu percurso em História, depois ingressei no curso de especialização em Ciências Documentais e fiz primeiro a área do arquivo. Contava ir trabalhar para um arquivo histórico, trabalhar na transcrição de documentos antigos, na organização de acervos documentais, mas surgiu a oportunidade de ir dar aulas numa licenciatura que tinha acabado de iniciar em 2001, que é a licenciatura em Ciências e Tecnologias de Documentação e Informação, que abriu nesse ano letivo 2001-2002 numa escola do Instituto Politécnico do Porto, e portanto eu ingressei na licenciatura como professora assistente e a partir daí, portanto, desenrolei todo o meu percurso profissional e de investigação. A escola para onde eu fui, onde era lecionada essa licenciatura, era a Escola Superior de Estudos Industriais e de Gestão. Então, em 2009-2010, abriu nessa escola uma pós-graduação em Informação Empresarial. A escola era uma escola de estudos industriais e de gestão, tinha cursos de diferentes áreas científicas, desde a engenharia mecânica à engenharia e gestão industrial, aos recursos humanos, à contabilidade, e ao criar esse curso de pós-graduação procurámos de algum modo adequar a área da ciência da informação a esse contexto institucional. O curso avançou depois para um curso conferente de diploma, um mestrado em Informação Empresarial, e portanto tudo isto foi acontecendo um pouco naturalmente pelo contexto profissional onde estava inserida e também pelo interesse na investigação dessas áreas, porque hoje penso que qualquer organização, nomeadamente as de índole empresarial, tem que ter uma grande atenção à área da gestão da informação. E, portanto, isso fez com que a informação empresarial se tornasse uma das vertentes da minha investigação e da minha lecionação. Que bom. Bom, em 2009, você conquistou o prêmio Raul Proença, em Portugal.
com o trabalho Políticas, Mediadores e Utilizadores da Informação Europeia, abordagem diacrônica e comparativa. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a premiação, mas principalmente sobre o que é esse trabalho, o que ele representa, o que ele traz de contribuição. Sim, portanto, esse trabalho que referiu é a minha tese de doutoramento, que eu apresentei à Universidade de Coimbra em 2009, precisamente, e depois o trabalho foi candidato ao Prémio Raul Proença, que é um prémio nacional instituído pela Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas, que é a nossa associação profissional para a área dos profissionais da informação, e a associação instituiu esse prémio para galardoar trabalhos de investigação que promovessem a área e que contribuíssem para o avanço científico da área. O prémio é designado de Raul Proença em honra a um grande bibliotecário e a um grande republicano português e, portanto, daí a designação do prémio. Quanto ao trabalho, portanto, como disse, foi o meu trabalho resultante do meu projeto de doutoramento e o trabalho incide sobre uma análise das políticas de informação e comunicação das instituições europeias e, portanto, o que eu fiz foi analisar do ponto de vista diacrónico, ou seja, do ponto de vista da evolução, como é que as instituições europeias se posicionaram e definiram a sua política de informação, como é que elas se quiseram dar a conhecer ao público, que tipo de princípios é que orientaram esse posicionamento. E, portanto, eu estudei os documentos que foram criados pelas instituições, pela Comissão Europeia, pelo Conselho Europeu e pelo Parlamento, e o que é muito interessante é que nós vemos que a política de informação das instituições europeias, ela caminhou de uma política de informação para uma política de informação e comunicação. Então isso quer dizer que aqui nós temos uma aproximação às duas áreas científicas, não é? A área da informação e a área da comunicação. Isso é também interessante porque nós dificilmente poderemos conceber a informação sem a comunicação. Existe uma complementariedade, não é? Alguns autores falam nas duas faces de género, não é? A informação e comunicação. Isso fica muito claro, essa consciência fica muito clara na evolução das políticas de informação e comunicação das instituições europeias, que passaram de uma política nitidamente de informação para uma política de comunicação. E, portanto, eu estudei a formulação dessas políticas ao longo do tempo, desde os anos 50 até 2008, e, portanto, estudei a concepção dessa política e depois estudei também o impacto que essas políticas tiveram através da análise de um dos instrumentos criados pela política de informação, que foi a rede dos Centros de Documentação Europeia. Os Centros de Documentação Europeia são uma rede especializada de centros de documentação vocacionada para os estudos europeus, tem características muito particulares, portanto são normalmente unidades de informação localizadas em universidades ou instituições de ensino superior que recebem gratuitamente documentação publicada pelo organismo oficial de publicações das instituições europeias e que, portanto, essas universidades responsabilizam-se por ter um espaço onde essa documentação é disponibilizada ao público de forma individualizada, portanto, não se mistura com a restante coleção e aí nós temos que, como que uma concretização, o transportar das instituições europeias para cada um dos espaços onde existem centros de documentação europeia. Então isso quer dizer que era como se nós tivéssemos as instituições europeias presentes nas universidades onde esses centros de documentação existem. Isto hoje em dia para nós não é muito relevante porque a informação europeia
está disponível em toda a parte, através do portal Europa, não é? E, portanto, podemos facilmente encontrar essa informação online, mas nos anos 50, 60, 70, 80 e 90, os centros de documentação europeia funcionavam efetivamente como uma porta de acesso às temáticas europeias, porque não era possível encontrar informação específica sobre a construção europeia, a não ser nesses centros de documentação especializados. E, portanto, eu estudei essa rede, estudei como é que ela foi criada, como é que ela se foi desenvolvendo. Portanto, começámos com um número bastante reduzido de centros de documentação espalhados pelos Estados-membros. Eu estudei em 2008, na altura a União Europeia tinha 27 Estados-membros, portanto eu estudei os centros de documentação europeia desses 27 Estados-membros. Criei uma amostra para estudar esses centros e estudei em profundidade os centros de 4 países, de Portugal, da Irlanda, da Finlândia e da Hungria, que foram países que integraram o projeto europeu em datas diferentes. E, portanto, era para ver como é que em países que fazem parte do projeto europeu, começaram a participar no projeto europeu em momentos diferentes, portanto, têm uma experiência do projeto europeu em termos de duração diferente, como é que isso se materializava nos centros de documentação europeia. E, portanto, eu estudei especificamente esses centros desses 4 países e depois criei uma amostra representativa para os outros países membros. Consegui uma amostra de cerca de 100 centros de documentação europeia e, portanto, o que eu estudei, e daí o subtítulo do trabalho, não é? Da tese, porque eu falei dos mediadores e dos utilizadores, e, portanto, eu estudei os mediadores, que são os bibliotecários dos centros de documentação europeia, e estudei os utilizadores dos centros de documentação europeia. E, portanto, fiz entrevistas e distribuí questionários aos bibliotecários e distribuí também questionários aos utilizadores dos centros de documentação europeia. E, portanto, fiz uma análise de comportamento informacional para perceber como é que eram as práticas informacionais desses mediadores e desses utilizadores, também para perceber como é que estavam estruturados do ponto de vista orgânico os centros, como é que eles funcionavam internamente, e essencialmente o que se verifica é que esses utilizadores são utilizadores muito especializados, que já têm conhecimento das temáticas europeias, que têm necessidades de informação muito bem definidas, mas que sentem algumas dificuldades na pesquisa de informação, na localização de algum tipo de documento específico e, sobretudo, que precisam desenvolver competências de avaliação da informação, de pesquisa da informação. E, portanto, genericamente, o projeto de doutoramento, que se concretizou no trabalho final na tese, estudava dois níveis diferentes. O nível das políticas, onde são definidas orientações e objetivos para a política da informação, e depois o nível operacional, digamos assim, da efetivação de uma rede de informação e do uso dessa rede de informação por parte dos utilizadores. Portanto, para vermos se há aqui alguma... Enfim, se os objetivos, não é, estão alinhados com os resultados e com as práticas informacionais dos utilizadores. E, portanto, o projeto, o trabalho andou à volta destas linhas gerais. A gente falou há pouco, antes de começar a entrevista, sobre essa questão de políticas de informação voltadas fortemente para o acesso, para a transparência de informação pública. E a gente falava um pouco sobre essa questão do perfil, né, de quem acessa. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa realidade na Europa, né, que você conseguiu estudar, quem é que realmente utiliza essa política de acesso. Né? Sim, portanto, eu estudei essencialmente a regulamentação europeia para as instituições europeias sobre a questão do acesso e
a questão da transparência e do acesso aos documentos faz parte das políticas de informação das instituições europeias. Isso é muito claro na formulação dos documentos, não é? Portanto, a partir de determinada altura, a partir dos anos 90, a transparência e o acesso aos documentos passam a integrar a política de informação e comunicação. E isso é interessante e ilustra também essa transição da política de informação para a política de comunicação, porque a promoção de regras para facilitar o acesso aos documentos e, desse modo, garantir a transparência, funciona também do ponto de vista da comunicação, para criar uma imagem positiva das instituições europeias e de proximidade dos cidadãos. E, portanto, a regulamentação europeia sobre a questão do acesso aos documentos e da transparência começou, em grande parte, devido à influência dos países nórdicos, membros da União Europeia, que têm uma longa tradição nessa matéria, e é também interessante perceber que a ênfase nas questões de acesso aos documentos e transparência surgiu depois de algumas polémicas relacionadas com aspectos menos claros da gestão de um presidente da Comissão Europeia, da presidência Santer, em que houve, portanto, algumas questões de corrupção, de opções mais discutíveis, e a definição da regulamentação para o acesso aos documentos foi também uma resposta a isso. Portanto, foi uma reação a essa imagem negativa criada pelos problemas com a Comissão Santer. E, portanto, a União Europeia definiu para as suas instituições, para a Comissão Europeia, para o Parlamento Europeu e para o Conselho Europeu, definiu regras sobre a disponibilização dos documentos, dos seus documentos internos para o público, e definiu dois grandes níveis de acesso, portanto, a disponibilização direta, não é? Através do portal Europa, tendo criado instrumentos que facilitam esse acesso, nomeadamente através do registro público dos documentos, ou seja, todos os documentos eles têm que estar registados e esse registro está acessível. E, portanto, isto é a condição básica para o acesso, não é? Porque, sabendo da existência, nós poderemos aceder. Qualquer um pode acessar. Exatamente. Portanto, se não houver registro, nós não sabemos que existe e, portanto, não podemos requerer o direito de acesso. E então, a regulamentação europeia definiu a necessidade desse registro, a disponibilização desse registro público e a disponibilização de alguns dos documentos diretamente, e outros documentos, a possibilidade de eles estarem acessíveis mediante requerimento, portanto, mediante pedido. O que se verifica, e além do mais, portanto, obriga também as instituições a disponibilizarem anualmente um relatório explicando que tipo de documentos é que disponibilizaram, não é? Quantos é que registaram, quem é que acedeu e quem é que requeriu o acesso. Não é? Então, isso dá-nos também o controle sobre como é que é usado esse direito de acesso. Esses relatórios sobre o acesso aos documentos das instituições europeias estão também disponíveis no site Europa, e aí nós podemos ver quem é que faz uso dessa ferramenta, desse direito de requerer o acesso aos documentos que não estão disponíveis e, portanto, que estão registados, mas que não estão disponíveis diretamente. E o que se verifica é que, maioritariamente, quem usa essa prerrogativa são os lobistas em Bruxelas ou os grandes escritórios de advogados e, portanto, essencialmente grupos que vão usar este direito de acesso para defenderem as suas posições e interesses próprios, não é? Portanto, de alguma maneira, procuram o acesso aos documentos europeus para a resolução, muitas vezes, de litígios com as próprias instituições europeias. Isso quer dizer que um dos objetivos que a regulamentação sobre o acesso aos documentos evidencia, que é
possibilitar o acesso aos documentos por parte dos cidadãos, esse direito os cidadãos acabam por não o usar, porque ele é essencialmente aproveitado por esses grupos de pressão. Temos também outras categorias profissionais que fazem uso dessa prerrogativa de requerer documentos não disponíveis, como os jornalistas ou os investigadores, mas são em número muito inferior. E depois os cidadãos, o cidadão comum, digamos que está quase inexistente. Menor número, muito pouco representado. Não é? A gente tem algumas semelhanças com a nossa legislação de transparência, né? Essa questão de transparência ativa e transparência passiva, o que tem que estar lá no portal e o que eu posso solicitar. Nós conversamos que você não estudou a legislação brasileira, mas eu queria colocar uma curiosidade, como um brasileiro que tem uma legislação extremamente recente, né, para uma Europa que tem muito mais tempo de tradição nesse sentido, o que a gente poderia ressaltar, ou você poderia ressaltar a partir dos seus estudos, de positivo dentro desse processo de transparência, de política de informação e transparência na Europa, e se há algum ponto, alguma ressalva a ser feita que poderia ser melhorada, ou que a gente, como um país novo nesse sentido, procurasse evitar esse caminho. Bom, de facto eu não conheço a legislação brasileira, portanto não posso fazer esse tipo de comparação, mas eu penso que qualquer legislação que promova o acesso aos documentos no sentido da transparência, do ponto de vista que me interessa, que é o ponto de vista da ciência da informação, tem essencialmente duas grandes implicações e até duas grandes consequências também. É que, por um lado, procura criar um sentimento de responsabilidade por parte das instituições públicas, não é? Que se sentem obrigadas a divulgar como é que elas funcionam, não é? E, portanto, fazer isso de forma clara e visível, não é? Mas para que isso de facto aconteça, do ponto de vista da ciência de informação, que é muito relevante, é que isso só se pode efetivar se houver uma política de gestão da informação, se houver procedimentos de gestão da informação que realmente funcionem e que sustentem essa disponibilização da informação. Por isso é que uma das regras que foi definida foi a obrigatoriedade de criar um registro público dos documentos, não é? E, portanto, isso já é um instrumento básico de gestão da informação, que é não só uma questão de inventário, mas é também uma questão de organização da informação. E depois isso irá permitir a pesquisa, não é? E, portanto, isso deu também visibilidade à importância da gestão da informação dentro das organizações. E acho que isso é um elemento muito relevante do ponto de vista da ciência da informação, e é uma consequência e é também uma condição para que haja... Para que a engrenagem funcione, né? Exatamente, é isso. E aí é interessante também perceber que, acredito que não só a pesquisa ganha com isso, mas o próprio mercado, né? O próprio profissional da informação que sai das instituições, das universidades, tem agora um caminho ou um campo fértil aí a ser de atuação para ele. Sim, portanto, eu acho que esse tipo de legislação também abre novas perspectivas profissionais para os profissionais de informação e, portanto, coloca-os na origem da informação, porque estes documentos eles têm que ser registados quando eles são criados ou quando eles dão entrada nas instituições. Não é passado 5 anos quando eles são transferidos para o arquivo intermédio ou para o arquivo definitivo, não é? Portanto, é gerir a informação desde que ela é criada ou que ela é recebida, e, portanto, isso cria uma necessidade em termos profissionais de competências para as quais, se calhar, algumas organizações não estavam ainda consciencializadas. Preparadas, é verdade. Ana, eu queria falar um pouco sobre e-mail, que é uma coisa que você tem trabalhado bastante, né? Inclusive recentemente, tratar a valorização do e-mail como documento na gestão da informação das organizações.
Queria saber como surgiu o interesse pelo e-mail, né, que é algo tão trivial para a gente, e qual de fato a importância desse instrumento. Portanto, o interesse pela questão do e-mail surgiu de uma coisa realmente também muito trivial, é verificar que o e-mail tem uma importância tão grande na minha vida em termos profissionais e que está sempre presente quando eu estou a trabalhar. E está presente para mim, mas para toda a gente, apesar de ser algo que parece que não se vê. Portanto, nós não notamos que há um autor que diz que o e-mail é um habitat. Ou seja, o e-mail é onde nós moramos, é o nosso ecossistema e, na verdade, o e-mail é o nosso ecossistema de trabalho, porque dificilmente nós hoje poderemos conceber o nosso trabalho sem o e-mail. Mas não temos muito a consciência da sua importância e também da forma, até por vezes invasiva, como se nos coloca. E, portanto, a minha relação com o e-mail surgiu essencialmente isto, de tentar perceber porque é que isto acontecia e também de como é que eu poderia resolver os meus problemas com o e-mail, no sentido de, se calhar com muita gente, eu sinto-me sobrecarregada pelos e-mails, sinto que tenho que é invasivo, não é? Mas não consigo viver sem o e-mail. É necessário. Sim, e portanto é imprescindível, isso mesmo. E portanto, isso foi, digamos que, a faísca que fez despertar o meu interesse. Mas depois também porque nós não nos preocupamos com o e-mail. Nós usamos o e-mail, mas não nos preocupamos como é que o organizamos e como é que também o vamos preservar, porque isso é muito importante, é uma questão muito relevante. O acesso futuro ao e-mail, porque no fundo o e-mail não é mais do que correspondência, só que é correspondência digital. E na gestão da correspondência, os arquivistas e os gestores de informação tiveram por tradição, um papel importante, sobretudo nos arquivos correntes, não é? Portanto, o registro da correspondência era um dos atributos dos serviços de arquivo, muitas vezes até designados de serviço de expediente e arquivo. Mas hoje em dia, portanto, esse registro fugiu completamente à alçada dos profissionais de informação, dos arquivistas, dos gestores de informação. E esse registro deixou de existir centralizado. O registro centralizado, no fundo, existe apenas nos servidores onde os e-mails entram e saem. Mas, portanto, o e-mail tornou-se, apesar da sua sofisticação tecnológica, representou um retrocesso em termos de gestão da informação, porque deixámos de ter uma abordagem centralizada e sistémica à gestão da informação, com a criação de ilhas, porque nós estamos a deixar cada utilizador gerir o seu e-mail individualmente através das suas caixas de correio profissional. E depois o e-mail suscita muitas questões. Suscita, por exemplo, a questão entre o profissional e o pessoal. Porque, certamente, muitos de nós já receberam mensagens privadas no seu e-mail profissional, mas também já receberam mensagens profissionais nos seus e-mails privados. Portanto, isto levanta novas questões para as organizações e para a gestão da informação. E, curiosamente, apesar de todas estas questões, que são questões que realmente têm uma implicação prática muito grande, do ponto de vista da gestão da informação e da ciência da informação, o e-mail é uma área muito pouco explorada. E, portanto, eu procurei tentar perceber um pouco isto e comecei a interessar-me pela análise de políticas de gestão do e-mail definidas pelas instituições arquivísticas nacionais de alguns países. Portanto, do meu doutoramento vinha o interesse pelas políticas de informação, não é? Políticas macro, aqui são políticas mais setoriais e, portanto, digamos que foi também a junção ou a continuação ou a especificação de uma área que já me interessava, que era a questão... Sim. Agora, por que você acha, na tua opinião, por que uma coisa tão usual e tão essencial para a gente ainda é tão negligenciada?
pelos profissionais, inclusive, da informação. Porque eu acho que o e-mail, como dizem os autores, é um sistema sociotécnico e as suas características tecnológicas elas são também moldadas e adaptadas pelo uso. E o uso é um uso muito complexo, porque o e-mail a gestão do e-mail é muito individual, está associado não só a questões tecnológicas, mas a questões de cultura organizacional, de comportamento informacional, está associado a questões legais, não é? Existem alguns casos, já ouvimos falar sobre problemas decorrentes do uso do e-mail e os problemas legais que isso acarretou. Por exemplo, eu acho que todos temos presente a questão com a Hillary Clinton, não é? E a questão dos e-mails, como é que ela fez uso do seu e-mail profissional quando ela era secretária de Estado e quando ela deixou de ser, o que é que ela fez a essas mensagens, não é? Isso é muito interessante, porque se nós estivéssemos a falar de correspondência em papel, não haveria dúvida nenhuma. Portanto, a sua correspondência em papel iria diretamente para os arquivos nacionais, não é? Mas o e-mail, ela criou um servidor, não é? E ela foi armazenando num servidor pessoal as suas mensagens recebidas no contexto do exercício enquanto secretária de Estado. E portanto, isto tem implicações muito abrangentes, não é? em muitas áreas. Obviamente que estamos a falar da Hillary Clinton e já é um nível, enfim, com muita sofisticação. Ela tinha um servidor pessoal, não é? Mas se calhar muitos de nós também fazemos isso. Temos um e-mail institucional, mas depois reencaminhamos os e-mails da conta institucional para um webmail, como o Gmail, outros servidores do webmail, não é? Portanto, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a fazer exatamente o que ela fez, que é desviar a correspondência que nós recebemos em termos profissionais para algo que é pessoal. E quando nós deixarmos a instituição, o que é que acontece a esses e-mails? Eles são nossos, estão numa conta de e-mail que é nosso. Se nós usarmos apenas o nosso e-mail profissional, quando sairmos, a conta possivelmente será encerrada e, portanto, os e-mails, as mensagens estão guardadas no servidor e caberá à instituição fazer a gestão que entender disso, não é? Mas se elas estiverem numa conta de e-mail pessoal, a questão muda bastante, não é? E, portanto, todos estes aspectos acho que são muito interessantes e têm muitas consequências. Outro aspecto muito importante é a organização das mensagens nas caixas de correio. O e-mail funciona essencialmente como um meio de comunicação, mas é também um meio de armazenamento, porque o que é que se faz maioritariamente? É deixar os e-mails irem sendo acumulados, não é? Nós não fazemos avaliação e eliminação. O e-mail funciona também como um arquivo, mas não é. Não foi concebido para isso, não é? E depois as questões de gestão, de organização das mensagens, a criação de pastas, a atribuição de etiquetas, palavras-chave para organizar essas mensagens. Isto tem muito a ver com comportamento informacional, de práticas informacionais em contexto profissional, mas também tem a ver com questões relacionadas com a gestão da informação da organização, não é? Como é que a classificação dos e-mails, por exemplo, existe algum plano de classificação na organização e isso é aplicado aos e-mails, não é? Como é que os utilizadores fazem essa aplicação do plano de classificação às suas caixas de correio? Então aqui temos uma confluência, não é, das práticas informacionais com as questões de organização do conhecimento e de gestão da informação. E é um desafio, né? Porque a gente agora, se fosse, como você disse, se fosse no impresso, ficava tudo dentro da instituição, tudo da empresa arrumadinho. Mas nessa questão até meio anárquica, né? Você pode mandar para o seu e-mail privado e como lidar com isso. Acho que a gente passaria horas discutindo a questão do e-mail aqui. Mas aproveitando essa conversa, esse aspecto, em dias de Wikileaks, em dia dessa dificuldade de gerenciamento de informação digital, o que a gente tem de fato de segurança de informação digital? A gente pode dizer que a gente
que a segurança digital nos oferece alguma informação ou que a gente oferece segurança nesse processo de uso da informação digital? Eu não sou uma especialista em segurança digital, mas a minha percepção é que nós não temos segurança digital e acho que as notícias que nós vemos nos meios de comunicação social deixam isso. Comprovam isso, não é? Comprovam isso, não é? De forma muito clara. Ainda há poucos dias ouvimos a questão que aconteceu com uma nova série de Guerra dos Tronos, não sei se aqui foi divulgada, portanto, piratas pedem 12 milhões de euros para não divulgar conteúdos que vão ser lançados na próxima série. É um sequestro da informação, né? Isto é segurança digital, não é? E é um problema sobre o qual todos temos que refletir, mas eu não sou especialista sobre segurança digital, volto a dizer, mas eu tenho algumas dúvidas que haja uma resposta que seja totalmente segura, no sentido de não oferecer qualquer risco e se calhar, quer dizer, o risco é a contrapartida que nós temos da tecnologia, não é? Ou seja, das vantagens da tecnologia, não é? Temos as vantagens e este é um dos problemas, e se calhar o preço que se paga. O preço, exato. E se calhar não vamos resolvê-lo de forma satisfatória e totalmente plena rapidamente. Ana, quais são as perspectivas de estudos do trabalho seu agora? Daqui adiante, o que você está pesquisando, o que você pretende fazer nessas perspectivas? Portanto, pretendo continuar a debruçar-me sobre a questão da gestão do e-mail, porque penso que é uma área que dá para ser abordada de muitos pontos de vista e, portanto, do ponto de vista da investigação, é uma área que oferece muitas possibilidades e isso é um elemento interessante. Depois também tenho estado a trabalhar a gestão de dados científicos e isto é no âmbito de um grupo internacional que eu integro, um grupo informal que tem trabalhado já outras áreas do comportamento informacional, em que nós procuramos analisar o comportamento informacional de grupos específicos numa perspectiva comparativa em termos internacionais e, portanto, distribuímos instrumentos de recolha de informação sobre isso em vários países e depois procuramos analisar isso do ponto de vista comparativo. Isso é uma vertente que eu tenho abordado. Também tenho abordado um pouco as políticas de indexação e também pretendo aprofundar essa área. Mas, essencialmente, o que me interessa, num sentido mais lato, são as questões de gestão da informação. E penso que tudo isto cabe nessa abordagem genérica da gestão da informação. Ótimo. Ana, muito obrigado pela tua presença, pela entrevista, pelo aprendizado. Obrigada. Né? E que você aproveite bastante o César e o Brasil, né? Sim. A Paraíba, João Pessoa. Obrigado pela tua presença. Muito obrigada, sim. Parabéns pelo evento. Obrigado.